Do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é 7 de abril de 2020. Gente, a primeira notícia de hoje, nós vamos falar, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. A primeira notícia de hoje vai incorrer justamente numa coisa que eu falei para vocês ontem, para vocês tomarem cuidado, para vocês prestarem atenção no que estava sendo vinculado na mídia em relação ao Mandetta. Lembram disso? Eu sei que teve muita gente que criticou, que falou, não, eu leio mais tal, e eu entendo o lado de vocês, né, a postura de vocês, respeito ela e inclusive vi os comentários, né, de vocês direitinho. A questão, gente, é como eu disse pra vocês, não se deixem levar por tudo que vocês veem na mídia, nos jornais, nem nas redes sociais. Vamos lá, a prova. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Não esquece, gente, de dar o like de vocês aí, tá bom? Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar a conta bancária. Aqueles que quiserem, puderem dar uma forcinha pro canal, serem colaboradores e apoiadores, a gente agradece. Quem não puder, assiste o vídeo que tá valendo, tá? Olha só isso aqui, presta atenção. Tweet fake de Bolsonaro assusta assessores de Mandetta. Opa! Lembram aquela história da demissão? Bolsonaro vai demitir, Bolsonaro demitiu, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, né? Pois é, eu tô cansado de dizer pra vocês, gente, Bolsonaro diz tudo, fala tudo, mas no fim das contas não disse nada. Por quê? Porque a mídia fala por Bolsonaro. A mídia diz que Bolsonaro fez isso, a mídia diz que o Mandetta fez aquilo, mas quando você vai ver na prática, é bem diferente as coisas. Vamos à matéria? Depois a gente explica melhor. Aqui, deixa eu ver. Olha só. A mensagem foi captada pelo serviço de monitoramento de redes sociais feito por uma agência privada, contratada pelo Ministério Público, que a enviou para os assessores por volta das 17 horas. Auxiliares do ministro da Saúde só se acalmaram após checarem o Twitter e perceberem que, apesar da foto ser igual à do perfil oficial do presidente, tratava-se de uma conta falsa. Ou seja, a conta não era, a foto não era do presidente da República, ou melhor, o perfil não era do presidente da República. E aí as coisas se acalmaram um pouco mais no Congresso. Bom, gente, o que a gente tem que entender aqui? Também. A esquerda, a oposição, está trabalhando vigorosamente. O que eu falei pra vocês lá atrás, no vídeo de ontem? Falei, gente, aconteceu isso com Paulo Guedes, aconteceu isso com Abraham Weintraub, aconteceu isso com Sérgio Moro. Vocês viram o que aconteceu com Osmar Terra, até caso com a mulher do presidente, a imprensa inventou. Não tinham. Vocês viram quando foi para o Osmar Terra voltar para a Câmara? Como foi? Colocaram como se o Osmar Terra e Bolsonaro tinham brigado. E aquela coisa toda, que Bolsonaro estava aqui. Cara, tiveram reunião agora há pouco e o Osmar Terra estava lá junto com o presidente. Então, é importante que a gente aprenda a filtrar as coisas. Outra coisa que é importante que nós brasileiros que defendemos o governo Bolsonaro precisamos aprender a mudar um detalhe. Nós não podemos ser radicais, porque senão nós vamos incorrer no mesmo problema da esquerda. O que é o radicalismo? É eu não aceitar o diferente da minha opinião. Então, porque o ministro tem uma opinião diferente sobre um determinado assunto. Ah, não, porque esse daí não presta, porque esse daí não sei o quê. Gente, não pode ser assim. Porque ninguém vai agradar ninguém 100%. O que a gente tem que entender é o seguinte, é o que o Mandetta mesmo diz. Ele diz assim, olha, o presidente busca acertar. Ele fala isso. Quando ele é interpelado sobre a questão do horizontal, do vertical, é porque vocês têm que acompanhar, gente. Vocês não podem ficar pegando só o pedacinho que a Globo coloca lá, só a falinha que a Folha de São Paulo põe lá, não. Vocês têm que acompanhar o vídeo. Por isso que eu acompanho nas redes sociais, começando a acompanhar os ministros, o presidente, porque eu vejo o vídeo dos caras, eu vejo textos, os twitters deles. Os twitters, ó, o Instagram deles, que o Twitter não tem, né? O Instagram deles. É importante que a gente faça isso.
Porque quando a mídia vier com um pedacinho da história, aí você fala, mas cadê o resto? Que eu vi o resto? Cadê o resto? Então é importante que a gente se toque nisso daí. Há uma tentativa de manipular a gente. Há uma tentativa de distorcer os fatos. E eu vi o vídeo completo quando o Mandetta ele fala. Né? Essa questão fala assim, o presidente busca acertar. É natural que tenhamos acertos e erros, tanto do presidente quanto dos ministros. Não podemos chegar a pedir a cabeça do cara porque o cara tomou uma postura, o presidente concorda com uma coisa, o cara concorda com outra. Vamos pedir a cabeça do ministro. Não, pô. Não é assim não. A gente tem que torcer para que um dos dois esteja certo e aquele que assumir a postura e a postura for, temos que torcer para estar certo. Porque às vezes eu vejo as coisas de um jeito, você que está do outro lado aí já vê de outro. De repente você vê algo que eu não vejo na postura sua aqui. Poderia ser a solução. É igual essa história do isolamento social total. O Mandetta em nenhum momento defende isolamento total. Ele defende um pouco de rigor nesse isolamento, mas não total como a mídia coloca. E a mídia coloca lá que o presidente, quando saiu para visitar Brasília lá para dar uma caminhada, foi contra a determinação do ministro. E não foi isso. E não foi isso. Em nenhum momento o Mandetta proibiu o presidente de caminhar. Porque não existe, gente. Tem que aprender. Aqui está a prova clara disso. Aquele burburinho todo ontem, vai ser mandado embora, vai ser mandado embora. Uma porcaria de um perfil falso. Um trabalho claro da esquerda. E aí eu pergunto para vocês, vocês vão ficar dando ouvidos até quando essa mídia? A essas papagaiadas? Aí sabe o que acontece? Vocês sem perceber, as pessoas que são bolsonaristas, que entram nessa onda e daí começam a meter o pau no ministro, não percebem que estão fazendo exatamente o que a esquerda quer que vocês façam. A esquerda está usando os próprios bolsonaristas para destruir o governo. Colocam lá uma situação onde dá a entender que há uma desavença entre o presidente e o ministro. Aí eles puxam sardinha. Uma hora a mídia puxa sardinha para o presidente, uma hora a mídia puxa sardinha para o ministro. Para quê? Ela puxa sardinha para o presidente, inferiorizando o ministro, para aqueles que são mais fiéis ao presidente comprarem uma briga com o ministro. E aí você já pega uma empatia pelo cara. Então querendo ou não, você já começa a cobrar Bolsonaro. Aí Bolsonaro, ó, o teu ministro está fazendo isso. Eles depois puxam sardinha para o ministro, porque tem aquela turma que tem aquela visão do ministro e entende a postura do ministro naquela situação, né? E aí também são bolsonaristas e aí ficam chateados porque o presidente está indo contra uma ação que o ministro está fazendo que eles entendem que é certa. E aí cria uma empatia pelo Bolsonaro. Aí você percebe, quando você vem perceber, você tá bolsonaristas e bolsonaristas brigando entre si. É a famosa questão do dividir e conquistar. Eles já perceberam que eles bater de frente não vai resolver o problema. O que eles estão fazendo agora? Eles estão criando o sistema de os próprios bolsonaristas começarem a atacar o presidente, começarem a atacar os ministros. Presta atenção, gente, não vai ser o último, não é o primeiro e não vai ser o último ministro que vai passar por isso, não. A próxima crise ministerial que nós tivermos depois do coronavírus, seja na economia, seja na educação novamente, seja na ciência e tecnologia, não importa. A próxima crise que a gente tiver, vai ter de novo Bolsonaro querendo demitir ministro avaliando se fica, se sai, blá 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 blá. Eu estava vendo na plataforma, estava lá, ontem o dia do fico. Não tem dia do fico, caramba. O ministro em nenhum momento tinha a intenção de sair, Bolsonaro em nenhum momento teve a intenção de demiti-lo. A mídia é que fica, gente, jogando uns contra os outros. E eles agora estão jogando bolsonaristas contra bolsonaristas. E as pessoas não estão vendo. A gente precisa aprender um pouquinho mais a confiar no tato do presidente. Ainda que a gente não concorde, mas tem que confiar um pouquinho. Vocês estão lembrados do Augusto Aras? Quantos comentários eu vi aqui? Bolsonaro perdeu meu voto. Me arrependi de ter votado em Bolsonaro. Vocês lembram disso, gente? Quantos e quantos disseram que estavam tristes com Bolsonaro porque Bolsonaro colocou um esquerdista na PGR? Fala pra mim.
Quantos e quantos fizeram isso? Eu vim aqui e falei, gente, não vamos julgar o caso ainda, vamos esperar. O presidente escolheu o cara, vamos aguardar. Não, porque o cara tinha coloio com Dias Toffoli, porque o cara tinha coloio com o PT em 2008, jantou não sei aonde, blá blá blá, aquele negócio todo. A Globo fez aquele escarcéu, o próprio PT questionou por que Bolsonaro estava colocando uma pessoa de esquerda lá, contrária aos ideais dele. Eu falei, gente, não vamos julgar Augusto Aras pelo que a mídia está dizendo. O cara fez uma declaração sobre a Lava Jato, pronto, aí caiu de pau, foi que aproveitaram essa declaração do cara e meteram uma... Resultado de Augusto Aras. Os caras os caras querem ver o capeta, mas não quer ver o Augusto Aras. O PT quer ver o diabo, mas não quer ver o Augusto Aras. Até hoje se arrependeram dessa ideia de dizer que ele era esquerdista, porque o cara tem sido um ótimo, um excepcional procurador da República, tem feito o papel dele direitinho, tem honrado a escolha, a confiança que o presidente deu a ele. A gente volta e meia, traz aqui matérias que ele tem, vocês viram a última agora, né? Contra o presidente, ele pegou lá o negócio, a notícia crime. O que ele fez era para o próprio Aurélio ter feito logo de começo. Quando ele pegou aquela notícia crime pedindo afastamento, inclusive ele explica, o próprio Aras explica que aquela ação não era condizente com o pedido, além de não haver provas, a ação estava errada. Pegou, ó, lixão, acabou. Ou seja, o cara é um cara que trabalha certinho. Então a gente precisa aprender a não ficar questionando o presidente toda vez que a mídia chega e joga uma bomba na cara da gente. A gente precisa aprender a filtrar aonde a gente busca informação. Já disse, peguem Facebook, peguem Twitter, peguem Instagram, peguem Telegram, vocês que tem esses outros aí, peguem, sigam os ministros, sigam o presidente. É o que eu estou fazendo agora. Eu já vinha, graças a Deus, desde antes, já tenho aprendido a filtrar as notícias e agora eu tenho visto que a coisa realmente é feia mesmo em relação à mídia. Então a gente precisa ficar de olho. Eu não estou aqui, gente, defendendo o Mandetta. Eu sei que a questão do partido dele, beleza, tem essa questão do partido, mas a questão, o que eu estou julgando é o cara em si. E as ações dele, até o presente momento, no meu ponto de vista, não precisa ser o seu ponto de vista, mas eu não tenho visto nada que mereça a demissão dele. Nada que mereça a demissão dele. É um cara que tem respeitado as decisões do presidente, é um cara que tem uma postura, é um cara que tem um ponto de vista, ele defende aquilo que ele acredita, mas ao mesmo tempo ele respeita o presidente da República, ele acata o presidente da República e ele trabalha ao lado do presidente da República. Isso é o que é importante. Então, se Bolsonaro entendesse que Mandetta era um cara que realmente não tivesse de acordo com os seus conceitos e realmente não andasse de acordo com o alinhamento dele, o Mandetta não estaria mais lá. Então, o Mandetta continua lá. O que a gente viu? Tá a matéria aqui para vocês entrarem e verem se vocês quiserem, tá? O que é que nós temos? Uma tentativa através de mais uma fake news para tentar derrubar o governo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vão procurar o cara que criou esse Twitter para colocar na CPMI das fake news? Ó o dedinho. Não vão. Não vão, gente. Essa daqui não vai para a CPMI das fake news. Por quê? Porque é uma ação contra o governo. É uma ação contra o governo. Se não fosse contra o governo, se fosse contra o PT, se fosse contra o Congresso, se fosse contra o STF, não. E até para o inquérito sigiloso das fake news. Mas como é o presidente da República e como é algo que afeta diretamente o povo e ferra com o povo, cria uma bagunça na cabeça das pessoas, aí não, tudo aquilo que ferra pro povo, tudo aquilo que vem para desgraçar o povo, para fazer o povo ficar dividido e tirar a esperança do povo, tudo que é feito para esse fim não tem justiça, não é crime, é tranquilo, é de boa. Só entra nas fake news, nesses negócios, quem busca lutar pelos direitos do cidadão brasileiro, quem busca o melhor para o país. Esses é que estão toda hora entrando nesses negócios aí de CPI das fake news, inquérito das fake news lá no STF, né? Então tá aí, gente. Falei para vocês ontem sobre isso.
Falei, gente, tenham calma, não saiam criticando as coisas assim. Ah, mas isso e aquilo. Tenham calma. A gente precisa aprender a julgar o cara pelas ações dele. E eu volto a dizer, parem de seguir Rede Globo, parem de seguir Band, parem de seguir essa turma, gente. Não se baseiem. Vocês podem pegar, por exemplo, o Jornal da Globo, gente. Todo tempo é 45 minutos metendo sapeco do presidente Bolsonaro. Quando é para falar uma coisa errada, presidente Bolsonaro chutou a grama. Governo aprova voucher emergencial de R$600. Não é Bolsonaro, é governo. Ou seja, para criticar e meter o sarrafo, eles usam o nome Bolsonaro. Para falar os feitos do presidente que vão ajudar o país, aí é o governo, é a presidência ou o Brasil. É assim que eles trabalham, prestem atenção, a forma de manipular vocês. Então prestem atenção nisso. A tática hoje é dividir, né? Mas eles não querem mais bater de frente com o presidente, mas não. Agora a ideia é fazer os bolsonaristas, se dividirem entre Bolsonaro e ministro. Essa é a nova tática. Se você não abrir o olho, amanhã você vai estar contribuindo, sem perceber, você vai estar contribuindo para a esquerda retomar o poder de novo. Quando você vir parar e ver o que você fez, você fala, cara, eu ajudei a esquerda, me lasquei. Preste atenção, a gente precisa ficar atento, gente. Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouco com mais informações.